Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos telenautas. Estamos aqui hoje para falar sobre, como dissemos no último vídeo, nossos palpites e também revisar a última rodada que presenciamos aí de muito futebol, muita loucura aqui no nosso Campeonato Brasileiro e brincar um pouquinho falando referente às questões novas que temos aí no para essa rodada que abordamos algumas coisas falando do Cartola, porém acredito que agora a gente vai dar mais ênfase, como de costume a gente já faz. Vou passar aí para o Everton fazer a saudação inicial dele e já partimos para nos deliciarmos na última rodada que tivemos a segunda. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos telenautas. Quero fazer aqui na minha consideração inicial um, um lobbyzinho para o nosso amigo Alec Gol. Teve problemas técnicos que não conseguiu entrar de última hora aqui Vem no ser nosso já feliz com a gente, tradicional, Alex. Vem ser no feliz com nosso a já gente. tradicional vídeo de pré-rodada de Campeonato Brasileiro, onde o Alex se emocionou ao receber uma informação e nos dar uma informação relacionada, obviamente, ao campo de jogo, né? Com certeza. Campo de jogo, a deixar ali bem Ciente, registradinho, ciente, ciente. deixar ali bem no jeitinho, que não teve nada além disso, né, Alex? É isso, um beijo para você, Alex. Você é nosso ururim Curuminha, da, curuminha, curumim. da Baixada Santista. Dito tudo isso, vamos para mais uma rodada de palpites. Vamos para mais uma rodada de risadas, aonde eu e o Vitor Vamos vamos nos tentar mais uma delis... rodada de acertos. Tá Vamos, difícil. vamos. Aonde eu e o Vitor vamos ali dar um pouquinho de alegria para você, colocando as nossas opiniões na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Cara, tá mais fácil a gente apostar na Premier League, porque a gente pelo menos ia acertar quem ia ganhar. Porque no Campeonato Brasileiro tá loucura. Eu vou puxar aí o gancho da última rodada, com iniciou com o jogo do Ceará e Grêmio, para a gente fazer aquela recapitulação e ver quantos pontinhos a gente fez. Que a gente tem aquela discussão mais acalorada, mais na amizade, porque vai ser difícil. Porque Ceará e Grêmio foi 2-0 para o nosso querido amigo Ceará. Só que nós, eu e você falamos, eu falei que ia ser 2-1 pro Ceará e tu falou que seria 1-0 pro Ceará. É nem eu nem tu aí? Os A dois gente com os dois ganhou, a gente pontos? acertou o vencedor final, né? Isso. Então nessa rodada já somamos aqui mais 2 pontos para você. Ou seja, nessa partida te somam 4 pontos. E eu vou para 5 pontos. 1 ponto acima somente. Próximo jogo, Corinthians e Vasco. Eu já vou zerar para nós, tá? Para nós pular e esquecer essa desgraça que o Vasco fez. Porque de tudo, o Alex falou uma coisa que é verdade, mano. O cara, ele é corintiano, mano. E eu esqueci desse fato. Pois é, A gente foi zoar, esqueceu do fato mágico, que o Carilli é corintiano, mano. do principal, né? Do principal, que o cara implorou ano passado para voltar para o Corinthians,
Não foi possível, que ele não quis pagar a multa dele mesmo, e nem o seu presida do Corinthians não quis pagar. Então, nesse confronto, os dois zeraram porque os dois apostou no Vasco. Não sei por que também. Loucura da Acontece, nossa coisas do mente. futebol. Já no nosso querido Botafogo e Juventude, o senhor apostou 3-0 para o Botafogo e eu apostei 1-0 para o Botafogo. Nem eu nem tu. Os dois somam 2 pontos devido aos 2-0. Pô, a gente pelo menos acertou o ganhador, né? Vamos ficar felizes por isso? Coluninha do meio já tá suficiente. Porque tá. Ó, deixa eu somar. Vou a 7, você a 6 pontos. Agora, essa daqui a gente foi longe. Mas se a gente foi longe, eu acredito que pela arbitragem. Atlético Mineiro 0 e São Paulo 0. O jogo de quem não quis jogar e quem não quis fazer. Resumida, foi isso. Você colocou 3-0 no Atlético Mineiro e eu coloquei 2-0 e o jogo foi 0-0. Pelo menos acertamos o próximo jogo, que foi Fluminense e Bragantino. Boa. Eu mudei o meu placar de última hora porque eu tinha falado que era 2-1. Mas como eu não colocava nenhum jogo com 0, eu falei que esse eu ia colocar com 0. E foi o que justamente eu errei. Mas nos dois somamos 2 pontos. Você foi a 8 e eu a 9 pontos. Vai ficar acirrado isso daqui, porque ninguém acerta nada cheio aqui. Sim. Internacional e Cruzeiro. Você, por alguma loucura da sua cabeça, colocou 0-0 nesse jogo. E eu coloquei 3-1. Só que foi 3-0. 2 pontos pra mim, então, só? 2 pontinhos. Então, beleza. Quase acertei. Foi 3-0. Você eu não vou colocar nenhum, só pra tu ficar ciente, porque, pô, 0-0 é sacanagem. Mirassol e Fortaleza. Eu acho que o senhor acertou 100%, tá? Só pra te... Não, o Fortaleza não quis fazer o gol. Mirassol 1, Fortaleza 1. E eu coloquei que ia ser 2-0 pro Fortaleza. Estamos na mesma. Vitória e Flamengo. Essa daí eu te ferrei. Tu meteu 2-1? Eu meti 2-1. Tu colocou 4-0. Eu tô falando, mano. Eu tô já com uns palpites muito loucos, mano. Caraca, mano. E eu acertei, mano. 2-1 pra nós. Porque nós é cria e não criado. Agora, era pra mim ter acertado esse placar. A gente vai fazer alguma manifestação Eu também tinha posto empate aqui, não tinha? no Palmeiras e Sport? Isso. Não, tu colocou 2-1, mano. Tu colocou 2-1, tu falou que o Sport ia ganhar. Só que o quê? Você não contava com a arbitragem. Eu esqueci do reforço do Palmeiras pra temporada, mano. Cara, é ridículo, mano. Os caras perderam o Paulistinha, já compraram o Campeonato Brasileiro, mano. Na caruda, na É o caruda. verdadeiro toma lá da cá. É, mano. E é que nem o nosso querido amigo Vitor Ferraz, esse jogador do Santos, falou, né? Na minha época era Paulistinha. Agora virou É Copa do Copa do Mundo, Mundo. pra tu ver. Enfim, Que jogo esse, que o jogo, aclamado. a gente
nesse jogo do Sport, nós merecíamos os dois 3 pontos. Nenhum dos dois vai pontuar por causa da arbitragem. Complicado isso, né? Muito, muito. Eu quero saber do outro, do próximo. Do próximo, os dois erraram. Apostamos 2-1 no Santos, os dois. E. Pô. Até os 25 do segundo tempo a gente tava ganhando os dois 3 pontos. Pô, esse jogo eu vou falar pra você, mano. O Santos virou o primeiro tempo perdendo. Tava no maior chuva lá na Vila Belmiro, eu peguei o celular, né? Aí dei aquela olhada assim no WhatsApp pra ver se não tinha nada de muito importante. Sim. Aí teve um maluco que escreveu assim, contextualizando rapidamente. No primeiro jogo, pediram a cabeça do treineiro e Correto. falaram que o Santos ia brigar pra não cair. Uhum. Aí eu falei, pô, calma, pô. Primeira rodada, você tá falando, tá decretando um descenso de um time do tamanho do Santos, sendo que tem outros times gigantes também dentro da mesma situação. Aí o maluco me escreveu assim, e aí, vamos ter calma ainda? Tava 1-0 Bahia. Ah. Aí, pô, o Santos foi lá e virou. Pô, coçou várias vezes de meter a mão, falou, calma. Aí essa desgraça no finalzinho me Cara, tira a razão de viver uma semana. resumidamente aí do Santão, eu não vou me estender, que eu já me excedi no vídeo de pós-jogo. Porém, nos palpites eu vou falar mais uma minha opinião ácida referente ao mesmo. Eu até vou deixar esse jogo por último, porque a gente sempre se estende um pouquinho. Já agradecer aí a CBF que marcou esse jogo para 7h30. A gente vai passar praticamente por toda a rodada antes, para eu não me estressar muito. Mas enfim. Cara, falando do nosso campeonatinho aqui dos palpites, eu, por alguma razão, tô com 14 pontos e você com 8. Porque o Sport, o Palmeiras. E eu acertei 2 cheios. Fora os que a gente errou, que a gente poderia ter acertado. Que o, Exato. porque o pior é que naquele jogo do Bahia tu falou, mano, você tá com carinha de empate. Do Santos e Bahia, né? Tu falou no off pra mim, tu falou, pô, mano, esse joguinho tá com carinha de empate, mas eu vou confiar no Santão. Aí eu confio no Santão. Pelo menos isso. Eu já te falei no off o resultado de amanhã, né? De domingo? Não, tu não falou, tu só deu uma suspeita, vamos se dizer assim. Você não foi concreto em sua afirmação. Então eu serei. Então é isso, rapaziadinha. Da última rodada, a gente fechou dessa forma. Eu estou na liderança com 14 pontos, o que pode mudar se o Everton acertar 3 jogos cheios, acabou a brincadeira. 2 jogos cheios e já acabou a brincadeira também. Mas enfim, essa é uma brincadeira que nós estamos tendo aí para esse ano, valendo um almoço após a 38ª rodada. Almoço de Natal, hein? Almoço Esse é de até o Natal. Natal. O Campeonato Brasileiro acaba só no Natal. É o pré-ceia. É o que eu vou comer antes É da o, ceia. é o pré-ceia. Pré-ceia, pô. Agora vamos passar para a rodada 3. E os palpites, eu estou ansioso para os seus comentários. Ansioso. Eu espero ansioso. Sempre para o vídeo de pré-jogo. Porque o pós-jogo, o Santão, ele não tá dando paz para nós. Que a gente só faz o pós-jogo do Santão, que é o jogo que nós vemos realmente. E todo pós-jogo, a toada, não tá sendo legal. Já tem uns 5 anos que tá sendo a mesma coisa. É, porque como trabalhamos juntos, fazemos o pós-jogo no off.
E era a mesma reclamação que era agora. Porém, a gente está ficando, graças a Deus, cada vez mais inteligente, mas o vocabulário rebuscado, e a gente consegue criticar o Santos de várias formas diferentes, pelo menos. Não fica só no palavrão e no jargão. Então, eu vou puxar os jogos como de costume já, e você vai fazer os seus excelentes comentários após o meu palpite, porque você é um cara muito mais eloquente do que a minha pessoa. Primeiro jogo da rodada amanhã às 16 horas. Lembrando para quem vai escalar o Cartola, recomendo revisão às 3 da tarde, É um bom horário. para não dar merda. Juventude e Ceará abrindo a rodada amanhã às 4 da tarde em Juventude. Para mim, 2-1 pro Juventude. Jogo de empate 2-2. 2-2? Loucura! Loucura. Que isso. Sem muitos comentários, sem muitos comentários. Tem muitos comentários. Pedro Raul, Gabriel Talhed. Vai ser um jogão, mano. Vai ser um jogão. Alan Ruschel, Alan Ruschel, o sobrevivente. Nenê. O vovô garoto. E assim vamos nós. Segundo jogo da rodada, também às 16 horas. Bragantino e Botafogo em Bragança. Agora eu vou no empate. 1-1. Esse Aqui já vai jogo. começar a corda é a dança das cadeiras. Bragantino 0, Botafogo 2. Botafogo 2, Bragantino 0. E como o primeiro jogo, e como esse jogo, né, é às 4, quando esse acabar, o outro vai começar, O o primeiro outro. O treinador a outro. cair da rodada vai ser esse aí, Fernando Seabra. Fernando, você abre o olho, porque senão, ó, você vai pra fogueira lá, ó. Teu nominho indo lá na fogueira, lá atrás, lá, ó. Malandro. Agora foi forte. Agora eu vou deixar esse jogo da rodada de sábado por último. Vou Tá. puxar o último jogo da rodada e depois a gente fala do penúltimo, vamos dizer assim. Às 21 horas em Rio de Janeiro, Vasco of Gama, Esporte. Eu acho que esse jogo vai ser 2-1 pro Vasco. Eu só tô pegando uma informação aqui no, no oráculo aqui No oráculo. para eu te dar esse resultado. Por quê? Eu vi antes de começar o vídeo aqui um teaserzinho no celular que alguém do Vasco tinha tido uma fratura e estava fora do jogo. De repente, se for um Veguete da vida, se for Não, não um é o Felipe Veguete. Eu acho que não é o Coutinho, Veguete. Não, o Felipe Coutinho não jogar é normal. Porra. com E fratura os na caras costela, falando do Neymar, né, mano? Maurício Lemos é o desfalque do Vasco da Gama. Ixi. Então, o Carille perdeu um dos seus principais jogadores, que é zagueiro. Qualquer zagueiro é um principal jogador para o Fábio Pepe Carille. Cara, só um parênteses, o Vasco tem um tal de um Lloyd lá, que o cara. Eu ia falar Que Renan assim, Lodge, é mas é o uma Renan Lodge sacanagem o mesmo. Carille nunca ter dado uma chance pro Ensuf e dar oportunidade para esse cara do Vasco. Ainda bem que eu não sou vascaíno. Dito isso, Vasco e Sport é um jogo apertado. São Januário vai estar fervendo, porque lá os caras também é embaçado. Eu coloquei 2-1, mas pode ser 2-1 pro esporte também, né? Eu vou no empate, 1-1. 1-1, fechou. Pera aí, só deixar eu anotar essa façanha. E
agora o jogo da rodada de sábado. Opa! Porque o jogo da rodada em si sempre é o do Santão para nós. Hoje nós Sempre é o do estamos Santão. os dois de Santão, é sempre do Santão. Porém, no Chiqueirinho. Tá vendo aqui, ó? Hum, Aqui atrás, aqui a vela. A hum, vela aqui, ó. hum. Tem um nome embaixo daquela vela. A missa do sétimo dia, vela de 7 dias agora. Vai dar no sábado, não vai? 7 dias ou é 15 já? Vai Já é dar 15. 15, Missa de 15. 15 dias. Ah, Debaixo daquela vela que você tá vendo ali, tem a fogueira aqui, ó. aham. O nome do Fernando Seabra já tá lá dentro. Ah. O próximo eu vou falar agora. Cara, te juro por tudo que é mais sagrado. Vai ser 1 a 0 Corinthians esse jogo aí. Só pra contextualizar nossos telenautas. Clássico derby lá no Chiqueiro. Palmeiras e Corinthians. Pra mim, 1 a 0 Corinthians. Cara, E 1 a 0 Corinthians, daquele bem joguinho do Corinthians, no comecinho faz 1 a 0 e depois bola pro mato. vou falar uma coisa pra você. O Porque fute... o meu profeta do Apocalipse, ele falou que o Ramon Dias só ia cair depois do Super Mundial. Então tô confiando nele. o... o grande problema desse jogo Hum, é que o treineiro do Palmeiras odeia jogar na Arena Barueri. ah. E o jogo vai ser lá. Vai ter show então? Eu Vai errei. ter show. Desculpa, perdão aí os telenautas, eu errei. Tanto que perdeu pro Santão lá daquela vez lá, né? E o resultado vai ser o mesmo, 2-1. Só não vai ser 2-0, só não vou falar só 2-0 Corinthians, por causa do GK, do goleirão do Corinthians, Matheus Donelli, que aprendeu a pegar no gol, O fez Vladimir o do Santão. fundamento na escolinha do Vladimito. Vladimito. 6h30, é 6h30 o jogo, é Seis isso? e meia. 18h30. O jogo vai acabar mais ou menos umas 8h30, né? 8h30 para 9 horas, fazendo aquecimento para o jogo do Vasco. Ó, tá vendo aquela fogueira ali, ó? Vou colocar mais um nome ali dentro, Abel Ferreira, cai no domingo. Sabe por quê? Por causa de Porque tudo que tá de acontecendo. tudo que eu já falei, ele vai colocar na conta Da esse torcida, resultado do campo do show. e não vai pegar legal com a presidenta. Ai, ai. Cara, não tenho muitos comentários referentes a esse jogo, porque eu acho que vai ser 1 a 0 Corinthians mesmo. O Corinthians, apesar de todas as situações aí, é como diz os caras na mídia, né? É só não falar castelhano. Ele tem medo do É, Richard Rios, ele tem medo do Flaco Lopes, ele não tem medo do Rafael Veiga. não. Não tem medo do Abel. Não, não, não. O problema do Corinthians é falar castelhano. O resto, os caras vai. E ainda mais que, como é o nome do Corinthians, igual você fala, Esporte Clube Corinthians Paulista. Paulista. o cara tem o título dos caras. O maior campeão paulista ainda é o Corinthians. Ainda sempre Vejamos o será. porquê. Mas enfim, fechamos assim a rodada de sábado no Campeonato Brasileiro. Não teremos jogos na segunda-feira. Aí fechamos no domingo mesmo. Boa. Começando com um jogo que eu acho que vai ser o jogo mais fácil da rodada, o mais previsível, o que você pode apostar na Betano, em qualquer outra casa de aposta aí que você utilize, 365. Quem quiser patrocinar nós coloca KTO e assim vamos, que é o Bahia e Mirassol. Eu vou ser ousado como você foi referente ao Flamengo naquele jogo da semana passada. 4 a 0 pro Bahia. 3-1 Bahia. 1-0 o gol do Mirassol.
Reinaldo de pênalti. Fechou. Ele vai fazer 38 gols, o Reinaldo. Todo jogo um gol de pênalti. Passando para o próximo jogo já às 17h30, que é esse jogo do Bahia às 16, é o jogo da TV, teoricamente. Grêmio e Flamengo. Tu Aí fala. começou a apertar, hein? Aí já. É que nem eu falei pra você. O único jogo teoricamente fácil da rodada para fazer o seu palpite era do Bahia e do Mirassol. Porque o Bahia realmente, até pro Santos mesmo, o Santos teve muita dificuldade na semana passada. O Bahia é um time muito superior ao Mirassol. Se é superior ao Santão, é superior ao Mirassol hoje. E eu falo não só do elenco, é o treinamento que o Rogério Ceni passa para os jogadores. Isso, Exato. então, não é só sobre ter dinheiro, é sobre fazer render o dinheiro que tem. Grêmio e Flamengo em Grêmio, na Arena. Cara, eu vou deixar você até dar o palpite primeiro dessa vez, porque eu tô meio, sei lá, por causa que o Quinteiros não vem bem. Quinteiros tá louquinho pra entrar ali, ó. Então, Tá louquinho, tá louquinho. Não vai ser ainda não. Vai perder. O Quinteiros, ó. Terceira rodada, quarta rodada. Na quinta rodada, o Quinteiros vai entrar ali, ó. é Santos e Grêmio? Grenal. Se Na perder de quinta novo. rodada. Putz. É Grenal aonde? No Beira Rio ou na Arena? No Olímpico. Na Arena do Grêmio. Na quinta rodada ele entra ali, ó. Se perder outro O Grenal vai Quinteiros. ser complicado. No mínimo. 2-1 Flamengo. Cara, eu vou na sua. Tô falando. Eu vou na sua aí. 2x1 Flamengo, mano. 2-1 Flamengo. Flamengo vem apertado, perdeu um jogo meio estranho na semana aí para Libertadores. O Felipe Felipe Luiz Luiz já, né, deve ter dado a comida de rabo nos caras. já ligou aquele. Não é Opa! tudo oba-oba. O cara tava aí ganhando 100% até agora. Agora já tem que pensar diferente. Com certeza. Próximo jogo da rodada também às 17h30. No nosso querido Domingão. Esse é o jogo que, pra mim, moleque, pode ter qualquer placar, mano. Goleada pra um dos lados. Pros dois lados, na verdade. Sei lá, mano. Pode ser loucura total ou pode ser o pior jogo da rodada. São Paulo e Cruzeiro no Panetone. Cara, eu vou colocar 2x1 pro Cruzeiro, mano. Não sei. 2-1 Cruzeiro. Também? Vou na sua. 2-1 Cruzeiro. Cara, eu acho que vai ser 2x1 Cruzeiro. E é um técnico que também quer Ó, ir pra. Tá doido, doido, doido pra ir. talvez no domingo, o até aqui onde a gente foi, tá? O Ah, jogo do Bahia é às 16, né? correto. O Rafael Guanazes vai passar na portinha ali, ó. Na portinha, ele vai passar pra lá, pra lá, pra cá, aqui, ó. Ó, ó, e vai voltar. Ah, O técnico do Mirassol. O correto. Quinteiros, ele vai. O nominho do Quinteiros vai estar aqui, ó. Na vela. Na vela. Só pra Ó, sentir o ó, 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 calor. ó, ó, ó. Ó o Subiu o balanço. balão. O Subiu o balanço balão do cara. O nominho dele vai estar ali, na vela. na vela. Quando for 5h30, o jogo vai acabar lá para as 17, 17h15, Hum. 19, 19h15. Olha o balão de quem vai subir ali, ó. Zubeldia. Zubeldia. Cai Ali agora mesmo? dentro. Cai agora? Cai agora. Cara, E eu vou te dizer, dois ele técnicos. cai, ele cai, ele cai nessa rodada 8 da noite, na segunda, 7 da manhã, o Dorival Júnior já tá lá, ó, Eu ia falar. assinando o contratinho. E ó, vou te falar. Dependendo de como for o jogo das 19h30,
Ele vai chamar o amigo português, tá? Tá? Só pra disclaimer. Vamos pra frente. Vamos pular o jogo das 19h30 por enquanto. 20 horas, Fortaleza Internacional. Jogo Jogo, muito jogo difícil. interessante. Jogo Muito difícil. interessante. Cara, eu vou colocar 2-1 no Fortaleza por ser no Castelão e somente isso, mano. Porque pode ser pra mim um empate com gols, 1-1. Só que eu vou apostar um pouquinho no Fortaleza, porque o Fortaleza tem que dar uma resposta pra torcida. E eu acho que, mano, ninguém é perfeito. O Roger Machado pode errar numa mexida. O Alan Patrick, vemos no Cartola aí mais cedo, você deu a informação de que, até foi no off, de que ele é dúvida para o jogo. Então talvez poupe para o jogo da Libertadores, que o Internacional tem para jogar na próxima semana. E porque é viagem, os caras jogou em casa, vai viajar para o Ceará para viajar depois porque vai jogar fora. Então aí os caras talvez poupe alguns jogadores. Eu vou colocar 2-1 no Fortaleza, só pra, sei lá, vai que. É que o Fortaleza, quando entra nessas, né, mano? Ou tipo assim, é É, um mano. 5-0 do nada, Cara, eu ou vou. toma 5-0, ou é um Sim. 1-1. Cara, eu tenho uma teoria que eu nunca quis expressá-la porque eu tenho muito respeito ao trabalho do Voivoda, mano. Mas eu tenho uma teoria, mano. O Voivoda é técnico de um campeonato só, mano. Porque quando ele começa a focar em vários, ele fica perdido. Pode prestar atenção, mano. Quando o Fortaleza tava muito bem na Libertadores, que foi uns anos aí pra trás, acho que foi 23, até o ano que o Santos caiu, eles estavam muito bem na Libertadores. O Campeonato Brasileiro deles, as 15 primeiras rodadas, foi uma merda. Aí eles caíram na Libertadores, aí caíram na Copa do Brasil logo em seguida. Os caras foram de 0 a 100, mano. E o Voivoda tem essa mística aí dele. Já é recorrente. Que pode prestar atenção, toda vez que ele cai numa Copa do Brasil, Copa do Nordeste ou algo antes, ele consegue deixar azeitado, mas se ele tá focando em várias frentes, ele acaba se perdendo. Mas aí eu vou deixar a dúvida, o benefício da dúvida. Mano, Será que ele se perde? Eu também tenho essa sensação. Mas será que ele se perde por ele não ter um elenco tão recheado? Porque o elenco do Fortaleza é fraco. limitado, Não, vamos dizer não é um assim. elenco. Não é fraco. É o trabalho dele sobressalente. Sim, é o que Você nós fala ter, pro Alex. Tem, você ter ali o Zé Wellison hum, no seu elenco já enfraquece bastante a nossa amizade. Aí você tem, aí o Lucero é bom, o Paul Fernandes é bom, mas aí você Pochettino é bom. depender, Pochettino é bom, mas aí você ter Marinho, Daverson, por mais que o Daverson faça gol, goste de jogo grande, mas é fraco, é um cara fraco, mediano, É, entendeu? O time do Fortaleza é um time mediano que deu liga, e na mão do treinador ele faz jogar, ponto, é isso. é isso. 2-0 Fortaleza lá no Castelão. 2-0, dito isso, 2-0. O cara falou pra caralho pra falar 2-0. Eu vou dar um tiro nesse maluco. Para fechar a rodada, que é o jogo que fecha a rodada realmente, Atlético Mineiro e Vitória. Vitória não começou bem o Campeonato Brasileiro. Tá na mesma bacia das almas aí que o Santão, que o Mirassol, que o Próprio Sport. Atlético, próprio O próprio Atlético Mineiro. Atlético Mineiro não começou bem. O Cruzeiro não começou bem. Cara, eu vou. Ah, mano, eu vou ser maluco aí. 3-1 pro Atlético Mineiro, foda-se. 3-1, vou colocar mais um. Só para não ficar igualzinho, 4-1. 4-1. Hat-trick do Hulk para nós chegar Fica. bem no Cartola.
Só isso mesmo. Eu acho E que o Alex o se Vitória. despediu hoje e ele nem falou do time dele. Ele foi ligeiro. Ele só perguntou: e aí, escalou? Escalou, e aí? Ah, tá fazendo o que, vida? É. Ele tá desconfiadinho. Acontece, Alex. Acontece. O, ó, Hum, a gente ainda tem um jogo para fazer. Enquanto você uhum. tá Não, anotando, eu vou puxar as enquanto você notas está do anotando, jogo. enquanto você está anotando os nossos placares, eu tô no simulador do GE. Hum. Então você tá falando dos seus, eu tô falando dos meus aqui no simulador. E se a gente se fizer do jeito que a gente tá falando aqui, e por acaso, não é nem clubismo, nada. Por acaso o nosso Santão ganhe, Hum. aí, meu amigo, Deus o nos nominho do acuda. Zubeldia não vai estar ali. O nome do Zubeldia vai estar lá embaixo, ali, ó. Na Leia. Embaixo da madeira. Porque aí o São Paulo entra na zona, mano. Se o São Paulo perde, Cara, o Atlético Mineiro tava ganha. ganhando de 2-0, truta. Tava não, pô. Tava, cara. Tava não, pô. Os cara tava ganhando de 2-0, ganhando bem. Como eu já vi o Santão virar 3-0 no Fortaleza e tomar um empate, eu não vou falar nada. Tu lembra do jogo, né? Tava na Vila, pô. E foi o jogo que eu falei, é impossível o Santão perder. E foi o jogo que o Santão quase perdeu. Tava fazendo uma força pra perder, moleque, nesse jogo. Pô, se a gente ganhar, ele era líder do campeonato, cara. Abria ponto pro Flamengo. Puta que paroca. E vamos assim abrir o jogo das 19h30. Fluminense e Santos, Maracanã, retorno do Neymar. É... Pô, é... 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 Cara, infelizmente eu não vou com o Santão. Estou vestindo um manto, tenho muito apego a essa camisa por vários motivos. É uma camisa recente aí do clube que eu amei, escolhi por mim amar esse clube, essa instituição, mas o que eu deixo aí é o recado pro nosso técnico, o nosso coach. Pô, cara, sai da caixinha, seu maconheiro safado, mano. Para de loucura, mano. Tu parece que deu um teco no raio, moleque. E começou a alucinar, mano. E falou que tudo que tu fez estava errado. E agora tu tá voltando pro erro de novo, mano. Pra que isso? Não faz isso com a gente, não, pô. Mas eu vou te falar um bagulho aqui pra nós. Hum, Eu já falei isso, não é a primeira vez. Se o Santos hoje, do jeito que tá, fosse jogar contra o Vitória, hum, que tem a seguinte campanha: 0 pontos, 2 jogos, 2 derrotas e nem gol fez no campeonato ainda. hum. O ataque do Vitória com o Lucas Braga, Wellington Rato. o Wellington Rato. A defesa tem um goleiro, mano, que o cara parece que tá jogando com uma atadura na mão. Enfim, na Vila lotada, 4 horas da tarde, o jogo da TV. Aquele jogo que você vem na Vila assim, você fala, pô, mano, o Santão vai meter uns 10 no Vitória. Se fosse esse cenário, Ah, o Santão ia perder. ah. Que sacanagem. Que, que é sacanagem. Tipo, fala, pô, vou sacanear o torcedor, eu vou fazer isso. Quando tem até um hino, né? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Quando isso tá no vestiário do Santos, aí é o jogo pro Santos ganhar.
Teve até um caso, Santos e Fluminense, esse mesmo Fluminense, nesse mesmo Maracanã, o Santos do São Paulo deitando e enrolando, comendo a bola, o Fluminense na zona de rebaixamento, brigandíssimo ali para cair, Com o Santos vontade, né? com vontade, pedindo pelo amor de Deus, o Ganso batendo boca com o treinador, aquela coisa linda que a gente adora de ver no time dos outros. E o Santos conseguiu empatar com o Fluminense num jogo xoxô, Eu onde o lembro. Soteldo fez um puta golaço, Eu abriu o lembro. placar, falamos, pô, agora é questão de tempo. Se tu já apostava, tu falou, mano, a odd perfeita é mais 2, 3 gols do Santão aqui, moleque. É aqui. O Santos conseguiu empatar com esse Fluminense em crise e tirou o Fluminense dessa crise na época. É porque terminou 1-1 nesse jogo. Terminou 1-1. O treineiro dele estava para cair, Não não, caiu. acabou não caindo. Pouco depois caiu e o Santos não seguiu rumo ao seu título de campeão brasileiro. Então vai ser quanto pra Capatu? Então, esse jogo, Não dá pra esse é o apostar. jogo. Ó, o foda. Não dá pra apostar zero no Santão, porque o Santão é campeão de tomar gol. Ou vai ser 1-0 Santos ou 2-1. É o joguinho apertadinho. E aí, o que eu coloco aqui na planilha pra deixar as claras? Eu vou de 2-1. Vai 2-1 pro Santão? Eu vou de 2-1. Eu já falei meu placar, infelizmente. Eu não estou fechado com o senhor Caixote. Nunca estive deixando claro para todos os telenautas, porque nunca gostei do mesmo. Eu também não. O trabalho que ele fez no Bragantino sem pressão é ridículo. Comparado, mas chegou no G4 do brasileiro. Foi para Libertadores direto. E não aconteceu nada. Não, pô. Eles não foram para Libertadores direto, não. Pelo contrário, Eles eles caíram na foram. praia e foi pra Sul-Americana? Eles estavam em segundo, brigando para ser campeão com o Botafogo. Isso em Aí deu um 23, né? isso, deu um piripaque lá no Bragantino, começou a perder. Aí caiu, ficou em sexto. Aí beleza, foi para Libertadores, até então ficou tudo bonitinho. Uhum. Bragantino em sexto, ok. Aí na pré-Libertadores tomou fumo pro Botafogo. Ah, Porque o é, Botafogo mano. em 2023 também foi para pré-Libertadores. Isso Aí mesmo. no sorteio o Botafogo passou pelo E aí, foi Bragantino campeão. Se sagrou e o campeão, né? Bragantino quase caiu. É. Então, o nosso querido Caixote, pra mim, nunca deveria ter vindo. A questão aí, igual o nosso CEO aí falou essa semana em entrevista, realmente o trabalho ele é difícil, o Santos realmente está passando por uma reformulação, isso eu acredito 100%. Porém, as opções têm que ser melhores, as quais estão hoje. Não estou falando nem de jogador, estou falando de cabeça de técnico. Cara, eu acompanho aí futebol há 1500 anos já. Cara, a cabeça, por exemplo, que o nosso colega na conversa essa semana falou. Ah, o Santos é time pra 3 zagueiros. Pô, ele tava parecendo aqueles conselheiros velhos do Santos, mano. Sim. Ah, que o Santos não pode jogar com 3 zagueiros. Pô, não dá, mano. O Santos tem que jogar com o melhor que ele tem, velho. Se o Santos não tem lateral, tem ala, pô, joga os caras na ala, mano. Faz alguma coisa, pô. Vem o meu campo. Pô, tem um monte de meia lá, um monte de volante. Aí, pô, o que saiu de informação aí do jogo treino contra o Água Santa, apesar do Santos ter ganhado. Pô, foi 3-2. Aí tu pensa já nos gols de bola aérea, pô. Além dos gols de bola aérea, o que sai de informação é
o Caixinha utilizou o Rian da base, não pode mais jogar na base. É um volante que nunca foi testado. Até aí acontece. O moleque pode não ser bom, tem vários fatores. Só que o moleque é volante, é 8. O Bom Tempo, teoricamente, é um meia-direita, aberto. Pô, ele escalou o Bom Tempo e o Rian jogando juntos. O Rian na do Bom Tempo e o Bom Tempo na do Rian, pô. Não dá, pô. Aí não dá, pô. Ah, o JP Sherman é horrível. Beleza, mano. O moleque pode não ser o lateral da seleção. Ninguém vai ser igual o Cafu. Ninguém é o Carlos Alberto Torres hoje em dia. Mas, pô, Léo Godoy também não vai ser. O Léo Godoy não é o. Caraca, aquele jogo, lateral direito que jogou na Inter. Zanetti, cara. Não é o Zanetti. Mas então, vamos lá. Eu vou colocar em Ó, eu, frames. eu, eu vou pedir pra você, pra gente deixar exposto, que esse vídeo vai pro ar logo mais. Pô, eu queria que tu falasse da teoria do Gabriel Bom Tempo na lateral direita. É isso que eu vou falar. Vamos por partes, como diria o nosso querido Jack! estripador. Ó, quando você tem um, um monte de pessoas na sua mão para você geri-los, você tem que saber fazer essa gestão de grupo, essa gestão de pessoas e saber conversá-los com tais pessoas, né? E cada Então pessoa é uma pessoa única, tá? é, vamos chegar e falar assim, Guilherme, pô, tá embaçado, mas os caras tá pegando no teu pé. Vou deixar você no banco, você vai pro jogo, vou colocar você durante o jogo. A gente vai colocar aí o Barreal no teu lugar e tal. Deixa eu ver como vai. O Soteldo também tá aí para jogo, então o time é assim mesmo, todo mundo vai jogar, até a Copa do Brasil vindo aí, tudo mais. Daqui a pouco você mesmo pode acabar estourando, né? E então não vai ser legal esse trabalho. Vai pro banco um pouquinho, ninguém vai te tirar do time por isso. Beleza. Afinal de contas, o time é o todo, não é só os 11 E a titulares. piscina tem que ser profunda, não dá pra ser rasa. Aí, vamos, beleza. Resolvemos aí essa questão que o Caixinha não tem disciplina com os jogadores do Santos. Ele não consegue, por exemplo, falar que vai deixar o fulano fora do time ou no banco por questões técnicas, sem arrumar uma confusão, como aconteceu com o Gil, Com o Soteudo. com o Soteldo. Porque assim, na do Soteldo eu até entendi. Quando ele disse que o Soteldo não era disciplinado taticamente, se ele tivesse falado isso em espanhol ou castelhano, ele teria sido Aclamado, ovacionado. aclamado. O Soteldo não é disciplinado taticamente, porque é um cara que quebra as linhas de um lado para o outro, um cara que está na esquerda vai para a direita, um cara que não fica parado dentro de campo, um cara que busca o jogo. Quem era assim era o Ronaldinho Gaúcho, no Barcelona, Isso mesmo. no início dos anos, no fim da primeira grande era ali do Barcelona. Deixa eu tomar Uhum. uma água. E, e o Soteldo é esse cara, essa função, né? Não esse cara. Quando ele saca o Gil, ele tem uma convicção que o Gil não é o zagueiro rápido para voltar, ele tem razão. Mas quando ele saca o Gil e põe um zagueiro que é mais lento que o Gil e não tem um posicionamento tão bom que é o Baço, e ele não sabe justificar, aí já é uma outra situação. A não ser de falar que o cara é português. A não ser de falar que o cara é português, que nem é português, né, o Baço. O Baço é É, paranaense. ele, Ele jogou, ele saiu jogou há da. muitos anos lá. É que ele saiu daqui, eu acho que adolescente, tipo jovem, bem jovem, tipo 10, 11 anos, foi morar lá e se firmou lá.
Então, essa é a justificativa. Ponto. O Caixinha precisa melhorar isso em qualquer lugar da vida dele, seja no Santos, seja no Bragantino, seja em qualquer outro canto. Ele parece ser um cara ruim de grupo. Uhum. Vamos pro outro lado da moeda. Prova disso foi a questão das quartas de final do Santos esse ano, que ao invés de perguntar sobre escalação, sobre como o Bragantino deveria jogar e afins, a pergunta que os jornalistas fizeram para os integrantes da comissão e jogadores do Bragantino foi sobre o filme do Bragantino, que aparece ele falando que ele tinha jogadores horríveis no seu plantel. Então, fica o adendo. Vamos pro outro lado da moeda. JP Sherman. O JP Sherman era um cara que eu aclamava por ele em 2023. Mas também Pô, naquele time lá ele era muito acima. o moleque tem 17 anos, mas põe o moleque pra jogar, pô. O cara joga bola, eu já vi jogar na base. Ele não desaprendeu a jogar, ele tá precisando de um treinador que vai extrair o melhor dele. É o que era, eu brinquei no último vídeo. Tá faltando o Tele Santana na vida desse cara, mano. Tá faltando o Tele Santana, o próprio Sampaoli, tá faltando o Luxemburgo, tá faltando o Emerson Leão, coisas que não existem mais. Por que não existe mais? Porque eu já estava até falando com uns amigos meus lá de São Paulo, que no caso são são paulinos, e reclamando do Zubeldia, as mesmas coisas. O treinador fala assim: não, precisamos aprender a sofrer sem a bola, precisamos dar a bola para o adversário. Não, para ganhar os jogos, nós precisamos saber transitar entre as linhas, flutuar. Esquece, isso aí não é futebol de brasileiro, cara. Aí o que que ele me faz? Voltando pro Caixinha. Você tem um lateral direito que é o Léo Godoy, que chegou com o status de um jogador argentino, um jogador ali que foi a dupla do Roleiser, inclusive lá no Estudiantes, deitava e rolava na lateral direita com o Roleiser, um cara que tecnicamente era bom e estava num grupo ruim do Atlético Paranaense o ano passado. Correto. Aí o cara bota ele para jogo. Hum, No primeiro jogo que o cara me faz, já deu aquele, pô, peraí. será que o Santos contratou gato por lebre? Será que foi o Mas negócio da China? Mas o que que aconteceu? Não, mas é que ele marca melhor do que ataca. Essa foi a primeira Justificativa. justificativa do Léo Godoy. Segundo jogo, aí, pô, o Léo Godoy, na realidade, eu acho que ele ataca melhor do que ele marca, né? Então é a justificativa pro 2. Aí pro 3, o Léo Godoy já começou a tomar aqueles gols lá que vinha cruzamento lá do meio-campo pela direita, o Léo Godoy estava perdido. Então, pô, mas espera aí, o cara não ataca, não defende. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar, vamos botar o JP Sherman. Aí beleza, 50 minutos de jogo, né, 5 minutos do segundo tempo, sobe a plaquinha, sai o 4, o lateral direito, e entra outro lateral direito. Aí a gente começa a ter os mesmos problemas. O Uhum. lateral direito, ou ele ataca, ou ele defende, ou ele não faz nenhum e nem outro. O JP Sherman, por exemplo, ele tá caindo no mesmo erro do Ângelo. Sabe qual que era o erro do Ângelo na Vila? A bola vinha para ele na lateral, ele morria de medo de tomar xingo ali na lateral, ele pegava a bola e ia para o meio. Só que o meio tá congestionado, caraca. O meio não dá para você correr com a bola pelo meio. Não mesmo, nem no FIFA. E a função do lateral É é pra cruzar lateral. pela lateral, é cruzar o campo pela lateral e não pro meio. Uhum. Dito tudo isso, a gente tem um problema chamado lateral direita. Aonde que eu não tenho um terceiro lateral direito, até tenho o Aderlan, mas tá vindo de contusão, não dá para jogar o cara nessa fogueira. E também lembrando que o Aderlan foi expulso do RB Bragantino pelo Caixote. Santos E na Série aí B. e aí a gente tem o Gabriel Bontempo, que começou como ponta, veio para meia, para ser o 10, foi pro ataque, fez algumas transações, triangulações entre Soteldo e Léo Godoy,
e Gabriel Bontempo, que deu até resultado, o vídeo jogo do São Paulo, Sim. e se achou como um volante, como um cara mais marcador. Camisa 8, que sabe armar, teoricamente, recuado o time. Então, se eu tenho um problema chamado Léo Godoy e um problema chamado JP Sherman, onde eu não posso. Por exemplo, se o Caixinha realmente escala o Léo Godoy domingo, o cara já entra com um a menos, já entra perdendo o lateral direito dele. Pô, o pior Ele que vai vai ter. tomar uma bola nas costas, não. Mano, é escrito. Se o Keno jogar nas costas do Léo Godoy, acabou, mano. Aí o que que eu faria? Pô, bota o Bom Tempo na lateral direita, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer outras coisas. Vamos fazer outras coisas. Vamos escalar o Santos de uma forma diferente? Vamos fazer diferente. Brazão, Gil, Luizão, Zé Ivaldo. Gabriel Bontempo, Schmidt, Pituca, Neymar, Escobar, Escobar, Roleze e Tiquinho. Aí no ataque você, olha quantas opções você vai ter para você mexer o time. Guilherme, Barreal, Guilherme, Tassiano, Soteldo, Tassiano, David Washington, Luca Meireles. Aí você começa a ter. Matheus Xavier. Aí você começa a ter um elenco, né? Você começa a formar o seu elenco. Porque se você pegar 30 jogadores e botar aqui 30 jogadores, mas só mexer os mesmos caras das mesmas formas, você não tem um elenco. Você tem 11 caras e mais 5 peças que você 11 mexe. caras é um segredo. Que é 11 caras e um segredo. Daqui a pouco você vai ter 13 homens e outro segredo. Então, o que que vai acontecer? Faz coisas diferentes. Ó, já dei aqui um 3-5-2. Vamos dar um 4-3-3 diferente? Vamos Eu lá. acredito no 4-4-2 no Santão, tá? Mas Brasão, Bom Tempo, Gil, Luizão, Escobar. Schmidt, Neymar e Roleze. Soteldo, Tiquinho e Barreal. e Barreal. Quer um 4-4-2? Vamos no 4-4-2. Brasão, Bom Tempo, Luizão, Gil, Escobar. Pituca, Rincon, Neymar, Roleze, Tiquinho e David Washington. O David Washington poderia fazer essa segunda atacante, né, mano? Saindo um pouco mais, pegando a bola pelo meio. Cara, é que eu acho engraçado. Eu queria até que tu fizesse um comentário que nós falamos no off, referente ao técnico Emerson Leão, de 2003. O que aconteceu no Santão que você viu a semelhança. Porém, o comentário que eu quero fazer é simples e objetivo, nem para me estender muito, porque o jogo do Santão a gente sempre se estressa, infelizmente. Cara, você não é professor de educação física, você só gosta de futebol. Você não fez cursinho da FIFA, não fez cursinho da CBF, não fez nada. Que também se fizesse, né, com o presidente que a CBF tem, complicado. Mas, cara, você montou 3 escalações em 5 minutos, pô. Sem estar no dia a dia. Sem estar no dia a dia vendo o trabalho que está sendo feito. Cara, o Santos tem pool, que nós brincamos até em jogos eletrônicos, que é o que? Pô, são várias opções, mano. O Santos tem opções hoje. O Santos não tem aquela piscina rasa de tipo, mano, se o Roreiser machucar, não tem ninguém pra jogar. Tem, mano. Só que é aquilo que acontece. Tipo, por exemplo, pra mim, amanhã, ou quer dizer, domingo, era pro um jogo extremamente bom pra entrar Tassiano e David Washington, mano. Um 4-4-2, porque você precisa de mobilidade pro contra-ataque, sendo que tu vai tomar fumo do. Sabendo que você vai tomar fumo do Fluminense. Não, a ideia tática contra o Fluminense, você pode entrar em qualquer formação. A ideia
é você jogar em cima do Fluminense, começar com a bola, esquecer esse bagulho de começar com a bola e dar um chutão pra frente. Se não quer a bola, então já perde Entrega para o pros ímpar. caras, mano. Já perde para o ímpar. Pega a bola e já pra cima do Fluminense e marcar os caras lá dentro. Porque se deixar esticar a bola no Keno, já era, não vai pegar. E no Canóbio também, não pega, Não não. vai pegar. Se o Renato Gaúcho tivesse a inteligência de inverter as bolas em cima das costas dos zagueiros do Santos, de um Acabou. lado para o outro, acabou. Não vai E pegar. eu que tenho de notícia é que esse time que ele postou, ele é bom na transição. Aí você pensa, pô, transição você precisa de jogadores mais móveis. Pô, tu deixar o Tiquinho e você não colocar um David Washington, eu já acho estranho. É que Porque ele pode você. ter pensado no Tiquinho mais fora da área de novo, Sim, assim como mas foi aí contra o você São perde a Paulo. referência do Tiquinho, pô. Tudo bem, mas aí você vai ter um time mais móvel com um cara mais inteligente, que o Tiquinho Soares é inteligente. Sim, isso não é Entendeu? inegável. Então, ele tá. Só que é isso que a gente tá falando. Ele tá batendo numa tecla que, tipo assim, pô, eu tenho outras opções. Entendeu? Se ele não tivesse outras opções, a mais inteligente seria essa. Bom, é que nem o Carille fazia o ano passado. O que que o Carille fazia? Jogava com o Furk, o goleiro dá um bicão no Furk, o Furk vai escorar de cabeça pro Guilherme. Essa era a jogada. Uhum. Entendeu? Ou então a bola vai sobrar para o Juliano vai fazer alguma coisa diferente e vai distribuir o jogo melhor lá na frente. Beleza, não tinha o que fazer. Era só isso e acabou, né? A piscina era rasa. Agora o Caixinha tem outras opções, principalmente para frente. Só que quem fala que o Caixinha não tem opção pro setor defensivo é porque também não conhece. Porque eu falei aqui, Luizão, ele tem o Luan Pérez, ele tem Colibali. querendo ele tem o Colibali. Ó, o Colibali só pode jogar em 2026, pro seu desespero. Aí eu fico triste, pô. Ó, ele tem Mas eu Luan já tava ligado Pérez. porque ele já tem. Ele, como é por ser estrangeiro, ele não pode ser lançado igual os moleque. Tô ligado. Ó, ele tem o Gil, Zé Ivaldo, Luan Pérez, Luizão. Tem os dois Ele meninos da tem, base do Sub-20 que são bons. A ele tem o dupla. Baço. E já tem aqui 5 zagueiros. Fora os Ah, dois mas o meninos Baço não presta. Não importa, ele tem 5 zagueiros. Aí ele tem os 2 meninos da base do do 20, Sub-20 que são que é muito muito bons. bom. Que é as referências, porque os que eram antes do Sub-20 sumiram do Santos porque era ruim. Sim. Não Então, assim, ficaram. a gente está falando de 7 zagueiros. É. 5 do profissional e 2 da base, que pode subir a qualquer momento, já está na idade de subir. Tem O 18, né? 18 Caixinha, a 19. o Caixinha, como a gente tem brincado aí parafraseando, precisa pensar fora Fora da da caixinha. caixinha. Ele precisa ter ali os caras que estão à volta dele, né? Precisa de pensar fora daquilo que ele vem fazendo. Ou Ah, ele mas o tá em Caixinha. negação total. Ó, eu tô aqui com. Abri aqui por curiosidade o Santos e Fluminense de 2019. Hum. Era uma piscina rasa na mão do Sampaoli. Ele entrou em campo com Everson, Veríssimo, Aguilar e Gustavo Henrique. E eu não Felipe gostava da Aguilar, Jonatas, tá? Felipe Jonatas, Alisson, Pituca, Delis Gonçalves, Soteudo, Sacha e o Uribe. Putz, é mesmo, tinha um Uribe, moleque. Entendeu? Desses aqui, você só viu um lateral para fazer o ala, que era o Felipe Jonatas. E o outro lado? Quem fazia a Era o ala do outro lado Pituca. não tinha? Era o Pituca. Por outra hora era o próprio Sanches, por outra hora era o Alisson, que o Alisson era lateral direito na base. Só Aham, que você tem que conhecer quem você tem na mão. Aí, quando deu ruim, o que que ele fez? Ele tirou o Aguilar e botou o Ferraz. Aí ele voltou com 4-4-3, com 4-3-3. aham, Aí não deu certo, ele tirou o Sanches e botou o Derlis. aham. Aí não deu certo, o que que ele fez? Agora eu vou pra cima, tirei o Uribe e botei o Marinho. Era tipo assim, ele fazia uma coisa mirabolante, não deu certo, ele volta pro simples. E agora? Cara, que E nem só, nós e só pro. comentou com o nosso amigo lá, aquele amigo nosso que tu mandou um beijo pra ele. Ah, Pô, o Santos, a tradição do Santos,
É que quem é de fora não vai entender, mano. A tradição do Santão é jogar alegre, jogar pra frente. A questão não é a formação, é a Não, vontade. os números é diferente. É a vontade, é você buscar ir pra frente. E o time competitivo, que é uma questão de que o Neymar falou lá quando falou de renovar, que não sei o que não sei o que lá. Cara, o time competitivo, às vezes, não é que ele quer trazer mais jogadores. Ele quer que as pessoas que estejam no clube tenham vontade de competir. E Exatamente. você olha as pessoas, os jogadores, você conta nos dedos quem quer competir e quem não quer. Ó, Infelizmente, esses dias, essa semana agora, eu vi um vídeo do Noronha, fazia tempo que eu não via videozinhos dele, ele falando sobre a conexão torcida-jogador. Você assistiu esse vídeo? vi dele falar da Pô, fase do. Ele inicia o vídeo com a fase do Léo. Eu quero chorar e morrer. é exatamente isso que acabou, né? Não sei se pelo que a gente até falou, não me lembro se falou aqui ou se falou no off, sobre as cobranças. Ah, falamos no off, No sobre off. as cobranças e tal. Onde eu estava também falando sobre a torcida jovem, que se disse uma torcida operante dentro do clube, mas no off, eles preferem fazer no off. Ok, o Santos que perdeu para o Corinthians de uma forma esquisita, Covarde pra mim. esquisita. Beleza, teve ali uma intertemporada, beleza, teve ali seus dias, treinou, folgou, que não sei o quê. Estreou no Campeonato Brasileiro. 45 minutos brilhantes contra o Vasco. Adorei os 45 minutos contra o Vasco. Primeiro tempo. O segundo tempo que o Santos fez contra o Vasco já era ali para a torcida sair de São Januário e fazer o que eles fizeram contra o Novo Horizontino, voltando de Novo Horizonte quando o Santos perdeu na Série B. Enquadrar os caras no meio da rodovia, já meteu o louco ali, mano. Entendeu? Se não quisesse fazer isso para não tomar punição, que eu acho que eles tomaram punição, então no outro dia nós vai estar na porta do CT, nós vamos lá no CT, vamos trocar ideia com o pessoal. Ó, é a primeira rodada, amigão. A primeira rodada e tudo que o Marcelo Teixeira falou lá naquele dia, reiterar para os cara, é a primeira rodada de um campeonato de 38, agora só faltam 37. E os jogos vão só diminuir, não vão aumentar. Isso Daqui a mesmo. pouco vão faltar 16, daqui a pouco vão faltar 12, daqui a pouco vai faltar 3 e acabou. E aí o sufoco, vai ter sufoco no fim do ano, a gente vai ter que ficar cantando o time da virada o ano inteiro. Pô, já não aguento mais cantar, eu nem canto o time da virada, mano. Também não canto mais não. Não canto o time da virada não, passei um ano inteiro cantando o time da virada, não virou. Enquanto não mostrar que realmente é o time da virada, não tem por que você ficar cantando que o E Santos é o time da virada. E é aquela coisa que a gente falou, mano. E eu estendo até pra outros times, mano. A questão lá do próprio Palmeiras, mano. Os caras já não estão afim, mano. É, não tá afim. Os Ó, cara, o cara, pra mandar a a gente torcida tem. calar a boca, a torcida tá lá, não tô falando que os caras tá cobrando, os caras é chato. Pô, os caras estão no direito deles, são torcedores. Mano, o jogador sair de lá e mandar a torcida calar a boca. Pô, a gente brinca até hoje com o Cazu aí que veio do Santos em 90 e poucos lá, que fez sem querer, pô, ele achou que era brincadeira Sim. e o BO que deu pra ele. Pô, os caras fazem isso como se fosse nada hoje, mano. Pô, ó, eu vou falar pra você, Vitinho. Aí, Falar pra vou, você. antes de você fazer o seu comentário, a diferença tá aí pro Corinthians, pô. Os caras tá lá com devendo 8 bilhão, 9 bilhão, só que os caras tá afim de jogar, mano. Tá bom, os caras tá afim de jogar, mas você acha que eles estão afim de jogar por quê? Porque eles são Corinthians? Não, porque os Por caras quê? querem ser vendidos. Não. Sabe por quê? Por quê? Porque a torcida dos caras cobra, mano. É, Entendeu? isso é. Aí que tá. Até onde vale a pena você trabalhar no off igual o presidente da Jovem disse que trabalha.
É, Às vezes é preciso você fazer um escarcéu. uma Às vezes é declaração preciso pública. você. Às vezes é preciso você Mano, vir. meu pai fala direto, mano. É um bagulho que é verdade. O maior protesto do Santos, de verdade, seria, te juro por Deus, todo mundo comprar o ingresso, como todo mundo deveria fazer e tal, pra ajudar o clube, porque você ajuda o clube. Você não ajuda jogador. Ah, paga o jogador indiretamente. Não, não paga porque não dá para sustentar. A utilização do estádio não dá para sustentar, não fecha a matemática. Para pagar o salário, você usa de outros artifícios. Patrocinador, renda passiva, enfim. Cara, o bagulho era comprar todos os ingressos, esgotar e ninguém ir, mano. Ninguém ir. O Santos fez isso. O Santos fez isso. 2023. O Santos fez. Eu fui no jogo. Foi Santos e alguém na Sul-Americana, não me lembro quem, mas foi um time do Chile ou da Venezuela. Comprou os ingressos, entrou para dentro do estádio, deu exatamente 2.100 pessoas e a torcida simplesmente sentou e ficou quieta. Todo mundo só foi lá, assistiu realmente o jogo, a torcida entrou e ficou quieta. Não teve bandeiras, não teve faixas, a torcida entrou, sentou cada um no seu lugar e ficou quieta, desde a organizada até a turma do amendoim. Já teve isso. Isso daí só esfria ainda mais, entendeu? Eu também já pensei, pô, mas tem que fazer um protesto assim. Eu também já pensei nisso. Eu acho que todos os jogadores, todos os torcedores já pensou nesse tipo de protesto. Não, Pô, vou é. comprar e não vou. Mas só que para isso, mano, vai esfriar ainda mais. A conexão que o Noronha quis dizer, olha só, em 2000, o Santos tinha trago do Corinthians uma baciadinha pro brasileiro. E o Santos trouxe o Rincon, É, isso eu e sei. o Santos trouxe o Marcelinho Carioca, o Dodô, Edmundo, tinha o Galvão, era um zagueiro argentino que batia até na mãe. O nome dele era Galvão, um loirinho de topetinho assim. Fábio Costa, tinha só Cobrão no elenco do Santos. E o E um Santos não certo, virou. e um certo dia, a torcida foi cobrar. Aham. E aí os caras falaram, quero falar com os líderes do elenco e com o Rincon, que é o capitão do time. O Rincon gostava de uma confusão, foi lá no vestiário e chamou o nosso Léo, que Foi. estava chegando no Santos. Era um garoto, estava chegando no Santos, e Menino. chamou o Léo para participar dessa conversa. Então aquilo ali amadureceu o cara. Aquilo ali trouxe o cara para uma realidade que, se fosse hoje em dia, o cara ia falar: o futebol não é TikTok. O futebol não é o fifinha que eu jogo lá na minha casa, Não o é, Wii não é. Games. Entendeu? O futebol é essa realidade aqui. A gente tá mexendo Sentimento, com, mano. com o sentimento dos caras. É igual. Então, Mano, o bagulho é louco, mano. Nós falar aí de casal, de brincadeira aí direto, nós no off brinca com os nossos amigos. Mas, mano, futebol é sentimento, mano. então, enquanto o jogador. Mas só que isso não é só o jogador do Santos. É os jogadores em cima. É os jogadores em si. No Corinthians funciona de outra maneira, porque lá no Corinthians a torcida ainda não largou de mão, mas já tá largando. Entendeu? Já Visto a tá. vaquinha. Visto quem? A vaquinha, pô, de novo. Vista a vaquinha. Pô, Vista a vaquinha. eu já vi corintiano falando, porra, outra vaquinha, mano. Que bagulho é Não, esse que o clube não se os caras vai. sustenta? Você quer ver um time que logo, logo vai largar, a torcida vai largar de mão? Cruzeiro. O São Paulo. A torcida do São Paulo para largar é 1-2. A torcida do São Paulo só vai em Libertadores. A torcida do São Paulo só enche o estádio em Libertadores. O resto, o Morumbi é 20 mil, 16 mil, 22 mil. Ou quando o Isso São Paulo tá precisando. é. De resto é Libertadores. A torcida dos caras curte a Libertadores. E é assim que funciona. Uhum. O Palmeiras também é uma torcida aqui para largar é 1-2, tá? E o que tá acontecendo lá no Palmeiras, os caras reclamando de tudo e de todos. A torcida do Santos já largou.
Já cansou. Aí hoje em dia tem, até hoje a gente faz parte disso, somos influencers e influenciadores, talvez aí de santistas e para santistas, que, cara, não tem nexo o que os caras fazem, o que os caras falam. Não tô Não, aqui mano. para arrumar confusão com um, com outro, para falar, mas tipo assim, como que eu quero influenciar alguém a vir para o meu lado falando muito mal daquilo que eu tô vendendo? Que no caso eles vendem o produto Santos. Então assim, se hoje em dia o que que tá na moda? Hoje em dia tá na moda falar mal do Neymar. Hoje em dia tá na moda, eh, a falar mal do time do Santos em si, dos jogadores, a criticar. Não, nós não temos que criticar os cara. A torcida tem o seu papel. Qual que é o papel da torcida organizada de um time? Fiscalizar o clube. Fiscalizar o clube também significa ir no CT e cobrar os cara, porque quarta-feira tem Santos e Atlético Mineiro. O ingresso o ingresso para uma arquibancada R$ 300, mano. Entendeu? Então, assim, pô, ou você vai pagar R$ 300 para você assistir o Santos, ou você vai colocar de comida dentro da sua casa, 300 mago de mistura, velho. entendeu? Então, assim, pô, aí o cara vai entrar de pau mole num jogo qualquer, mano, como um jogo qualquer, como foi domingo contra o Bahia, um cara que nem o JP Sherman vai entrar com o pau mole e tomar a bola nas costas e dar um carrinho no zagueiro do time dele, que nem um louco, porque ele nem viu o que ele estava fazendo. O cara tem que estar conectado o tempo inteiro com a partida. Aí é onde eu sempre falo para David você, sempre Washington falo dormindo também naquele lance do gol. quem? O David Washington, no início David do jogo. Washington. Aí é onde eu falo para você, o problema será que é 100% técnico? Eu não Será acho. que o Santos caiu porque o problema era 100% o Odair Helma, 100% o Paulo Turra? Talvez esse sim. 100% Diego Aguirre, 100% Marcelo Fernandes. Será que o problema era esse? Cara, o Santos caiu, mano. Teve vários jogos em si. Mas eu digo a atitude foi do jogo do Atlético Paranaense, mano. Dos caras chegar doidão, o caralho. Hum. Ali, mano, os caras Contra o já tava Atlético na. Paranaense, Já tava na contra o gozô. Atlético Paranaense, agora já passou e nunca mais vai voltar. Contra o Atlético Paranaense, a grande verdade é que nós já tinha caído antes de começar o jogo, entendeu? Por isso que os caras chegou bêbado, por isso que os caras abandonou, porque não teve quem fiscalizasse, entendeu? Por isso que os caras abandonou o É, Santão aquele dia. é aquela ali, aquele discursinho de nós vai ganhar, nós vai perder. Nós só Não, perdeu, mano. mano. Nós só É, perdeu. teve um momento que até ficou assim, nós vai ganhar, nós vai perder, nós vai ganhar, nós vai perder. Você ganhou do Grêmio, perdeu do Atlético Mineiro, aí ganhou o outro, aí perdeu o outro, aí ganhou outro. O Santos caiu contra o Cruzeiro. O Santos tomou 3-0 pro Cruzeiro na Vila, eu acho que foi o quarto ou quinto jogo do retorno. Muito fácil, muito fácil. O Cruzeiro dominou o Santos de uma. A hora que o Cruzeiro percebeu que dominou o Santos de uma forma muito fácil, o Cruzeiro já era 45 do segundo tempo. O Santos jogou. Aquele dia eu tive o sentimento assim, ó. O Santos caiu. Naquele dia, o Santos e Cruzeiro. Aí depois disso, ainda o Santos ganhou do Flamengo, o Santos ganhou do Palmeiras. Aí a gente torce, a gente fica naquela, pô, agora vai. Saiu da zona de rebaixamento, ficou para fora. Então Deu você uma fala, agora vai. respiradinha, né? É, deu aquela melhora da morte. Mas caiu contra o Cruzeiro. Contra o Atlético Paranaense, contra o Fortaleza, já foi. Contra o Fortaleza, era tipo assim, ó, o velório e o enterro ia ser 9 horas, mano. Essa que é a verdade. Por Cara, quê? Porque a torcida ficou naquele nessa. jogo, eu falei pro meu pai antes, eu tinha acabado, era recém-casado com a minha esposa. Você teve a felicidade no meu casamento, eu fiquei muito feliz. E eu falei pro meu pai a seguinte frase na mensagem, eu posso pegar até no histórico do WhatsApp. Ele me falou, e aí, e hoje? Eu falei, pai, a gente vai depender do Vasco perder e do Atlético Mineiro ganhar, mano. É, Acabou. é isso. É isso. E o Bragantino do Caixinha, ó, perdeu, tá? O Vasco lá. No, 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 no dia na quarta-feira, pra mim aquele dia ali, mano, não passou nunca. E o nosso querido Alec Gol,
que é corintiano, todo mundo sabe, a gente já falou, ele falou: "Mano, não tem como o Santos cair, mano. Porra, o Santos não depende de 3 resultados, mano, não vai acontecer". Eu falei: "Alex". Era igual o Atlético Mineiro no ano passado, mano. E tu colocou que o Atlético Mineiro aqui no vídeo e nós brincávamos referente ao Brasileirão Série A. Você falou que o Atlético Mineiro tinha grande chance de cair. É. Então, eu falei assim: "Alex, você não acompanha, mano, você tá vendo que tá passando os resultados. Pô, o Santos não depende dele, mano, o Santos depende dos outros. O resultado do Santos hoje é outra derrota para Fortaleza". É, mano. "Não, pô, o Santos não vai perder". Eu falei: "Tô te falando, no máximo empata, mano, se empatar já é, tipo, o Fudeu. suficiente ali mesmo, o bom, mano, mas não vai ser o suficiente". E realmente não foi e acabou perdendo, E eu chorei. infelizmente. Porra, mano, cê é louco, eu nem dormi aquele dia, mano. Cara, infelizmente pro Santão acaba sendo isso, mano. Ah, é engraçado, mano. O Neymar, ele é ídolo de vários jogadores que nós temos hoje na geração, inclusive do seu Guilherme. O Neymar era ídolo. E o sonho dele era jogar com o Neymar, dito por ele mesmo, em entrevista antes do Neymar chegar. Cara, ser recepcionado igual o Neymar foi na Vila, não é só porque ele é o craque, ele é midiático, ele é isso, ele é aquilo. Aquilo foi a gratidão porque a torcida tinha com ele. É o que fazem muitas vezes com o Ricardo Oliveira quando vai lá, os ídolos eternos, o seu Pepe. Quando o Pelé, cara, ia na Vila, certeza que os caras falavam de uma forma, cara, chega nostálgica, vamos dizer assim, na saudosa saudade mesmo da pessoa jogando com a camisa do Santos. É isso, mano. E os caras não entendem muitas vezes o que é o Santos. Não, os caras não entendem. Mas isso, Vitinho, é que nem eu falei, mano, os caras não entendem o que é o Santos, os caras não entendem o que é o futebol e o futebol brasileiro. Olha só, a gente tá aqui conversando e por acaso eu apertei aqui um botão no computador, no site do Santos, e apareceu a Binance. Uhum, Binance que é patrocinadora do Santos. correto. Sabe quem é a página da Binance? Sabe quem tá estampando a página da Binance? Não. Lucas Lima, Madison, O foda é o o Madcheca, Tcheca. João Paulo, aqui no meio, e aqui talvez seja o Alisson, que tem uma faixa bem no meio do olho, assim, não tá dando pra ver. Pô, o cara que fez isso daqui, que nunca consertou, nunca tirou esses caras daqui, o cara não sabe o que é o Santos. Não mesmo. O cara não sabe o que é um santista. Aí você pega, mano, aí você fala assim: "Pô, mas o Santos pra você é tudo isso porque você torce". Sim. Aí o cara que torce para Juventude tem o mesmo sentimento que O cara nós, que o torce cara pro que torce para Corinthians, Corinthians, para Flamengo. Vitória, o cara vai ter o mesmo sentimento, o cara precisa se sentir respeitado. O que que aconteceu com o Gabigol quando a torcida começou a ver que o Gabigol não queria mais nada com nada no Flamengo? Os caras quiseram Começou a esperar cortar o ele, cara na mano. porta do CT, mano. Vamos fazer pressão nesse maluco até ele pedir as contas e sair de graça, mano. Nós não vai perder dinheiro pra ele. Só que pra isso a torcida precisa ser fiscalizante. A torcida jovem faz uma festa linda na arquibancada, talvez uma das mais bonitas. A torcida jovem, pela sua ideologia, é uma das, ou a que mais é ideologicamente correta com a torcida organizada. O time já teve uma vez da torcida do Corinthians esquecer o bandeirão no estádio e a jovem pegar o bandeirão, dobrar para os cara e falar: "Ó, tá aqui na sede, é só vir buscar", e devolver o bandeirão para os cara. É a torcida jovem. A torcida jovem é essa, só que a torcida jovem que eu também conheci é a torcida jovem que cobra. A torcida jovem que tratou fofo foi a torcida jovem que fez o Santos cair. Como muitos e muitos outros anos, o que salvou foi torcida. Foi a Sim. empurrância, mas a empurrância não de fazer um corredor de fogo, ou de fazer um cântico de um time da virada e nada disso, mas a torcida que ia lá no CT, que cobrava jogador, que pegava e dava bicuda no carro do Diego Tardelli pelas ruas aí de Santos,
querendo ou não, mano, tem que fazer isso. Porque se você deixar correr fofo, o futebol, ele não é prioritário pra ninguém, muito menos para o jogador, mano. O cara vai receber seus 300, 500 milhão. Porra, ó, o dia que caiu, olha só, mano, eu tava no estádio com a minha mulher, Só não foi de carro embora o. Como é que é o nome dele, daquele preto safado? Mendonça. Mendonça. Ó, os caras começou a dar tiro fora do estádio, começou a botar fogo em ônibus, depredou a cidade. O meu time tinha acabado de ser rebaixado. A cidade em volta do estádio estava pegando fogo literalmente. Isso mesmo. A torcida e os funcionários, a polícia militar e os funcionários do clube queria que eu saísse de dentro do estádio e fosse para fora, me virasse, entendeu? Eu, muito bocudo que sou, não saí e falei que queria ver quem ia ser o homem ou a mulher, queria me tirar do su do do sucinto lugar ali que estava tecnicamente em paz, não tinha o perigo de vida ali dentro, e Uhum. colocasse eu no meio do inferno. Sabe o que que É. eu ganhei com E isso? Eu vou te dependendo falar o da que eu onde ganhei tu com isso. estaciona, porque ali é um ovo. Dependendo da onde tu estacionou o carro, amigão. Nesse dia eu estava de a pé, mano, Ah, tu morava perto pior na ainda. época. Então, o que que aconteceu? O cara falou pra mim: "Então fica ali". Aí eu fui ficar do outro lado do estádio. Sabe o que que aconteceu? O senhor Eu comecei a conversar com um maluco ali que era fotógrafo, expressando a minha indignação, e ganhei de presente da vida a passagem de alguns jogadores na minha frente. O Marcos Leonardo, xinguei o cara, não com falta de respeito. "Pô, pra mim você é um bosta, mano. Pra mim você é um cara, mano, você caiu, você entrou pra história negativa do Santos". O Mendonça ali fingindo que tá falando no celular pra não dar atenção pra mim, tá tirando, Mendonça. Olha pra mim, tio. E aí, Morelos, ganhando 2 milhão e não entrar num jogo desse, mano, você tinha que pedir pra entrar de titular, mano. Você podia estar sem uma perna, entendeu? Aí nisso, o nosso querido menino da vila, o Wesley Patati, começou a chorar e pediu pro segurança me retirar da vila. Ele falou para o segurança que eu tinha que sair de lá, que eu não era pra eu estar ali. Ah, meu amigo, na hora que eu vi ele falando isso, eu falei assim: "Amigão, deixa eu te falar uma coisa, eu pago o teu salário, jovem, eu pago 3 sócios torcedores, um pra mim, um pra minha esposa e um pra minha filha, 3, 3. Você ter que comer muito arroz e feijão pra mandar eu sair daqui de dentro, muito arroz e feijão. Talvez se o Pelé mandasse eu sair daqui de dentro, eu poderia pensar em sair, mas eu ia pensar primeiro. Agora você, que não consegue dar um chute na bola, quer mandar eu sair daqui, quem tem que sair daqui é você, mano. E daqui direto para o quinto dos infernos". E ainda quem foi que me deu uma acalmada, assim, tirou ele realmente de perto, foi uma pessoa que trabalha no Santos, que eu tenho conhecimento, e pediu para que ele fosse para um outro lugar lá e me tirou e tal, me deu um copo d'água, calma aí e tal. E ainda até que eu fui embora com essa pessoa, e na rua, aí a pessoa tirou o crachá realmente, e aí começou a falar os podrinho, que a gente depois soube, o Rueda tinha já pego a renda da Federação Paulista e já tinha sumido, o salário de todo mundo já estava atrasado. Ele estava esperando o time ficar em 16º para ver se pegava a premiação da Federação Paulista para pagar o grupo, o bicho que ele estava devendo. Aí falou do goleiro que foi o goleiro da queda, falou que o goleiro precisa ser louco ou viado, e ele não era nenhum e nem outro, que ele era muito molinho. Então, assim, são coisas que o torcedor tem que enxergar. E não é porque o cara tem o selo menino da vila, não é o Neymar, não é o Pelé e não é o Robinho, pô. Nem todo menino da vila fez a diferença, mano. Uh-uh. Visto o time de 2002. Sim. Quem era menino da vila ali era o Diego e Robinho, tá? Ó, aquele time 2002, menino da vila, Alex, Robinho, Diego,
Robinho, Léo, Paulo Almeida, Paulo Almeida. Nem o Léo, pô. o William Batoré. Eu acho que só. O resto era tudo menino André novo Luiz. contratado, pô. André Luiz já estava no Santos desde 2000. Maurinho veio de fora. O Léo Elano veio veio de de fora. fora. Elano veio de fora. Renatinho do Renatinho veio veio de de fora. fora. Alberto veio de fora. Aí tinha o. É que em 2002 o Adiel já não era mais uma promessa. Mas Uhum, o Adiel ele entrava bastante no decorrer dos jogos e ele era menino da Vila. uhum. O Robert, O Robert. entendeu? Então assim, mano, E não é papo, porque é menino da Vila pode pegar de que a gente tem. 2011 também, mano. Só tinha o Neymar e Ganso. Em 2011 era só Neymar e Gás. No Menino da Vila não é E o uma Léo, fórmula. vai, o Léo, É, reincidente. a fórmula mágica de ser menino da Vila não é garantia de muitas das coisas. Mas você ser um menino da Vila e a torcida ter assim, igual tá, pô, o JP Chemon, mas é menino da Vila, entre ele e o Godoy deixa ele. Não, porra. Entre ele e o Godoy não deixa nenhum. Tira os Pense em dois. outra coisa, porra. Pense em outra coisa, treinador. Coloca um zagueiro ali. Coloca então o Luan Pérez. É, Põe o Escobar do outro lado e o Kevson na esquerda. Faz outra coisa, mano. é. Se Entendeu? você tem laterais esquerdos muito mais qualificados, testa um na direita. Testa um lá. Pô, o Zeca não deu certo assim? É, o Vinícius Lira tá jogando bem no sub-20, coloca ele de novo, sobe ele. O, o Vitor Ferraz, quando chegou no Santos, ele entra de lateral direito, de lateral esquerdo. O lateral direito era o Cicinho, E ele não ia jogar no lugar do Cicinho, nem ferrado. não ia. E ele entrou na esquerda. E jogou muitos anos de lateral esquerdo, Foram o Vitor 2 anos, Ferraz. foram 2 anos, pô. Ele entra em 2013, joga 13, 14, e em 15 que ele vai pra lateral direito porque o Cicinho saiu fora. Exatamente. Mas é isso, falando do Santão, o Everton já deixou o placar de 2-1 e eu 2-1 pro Fluminense porque eu não confio no Caixote. Não é nem no time, é no E assim, Caixote. agora para fechar você vê que assim, o meu resultado foi o mesmo que o seu inverso. Ah, E é o que vai acontecer nesse jogo. Se der muito bom, o Santos vai ganhar. Se der muito ruim, o Caixinha vai vir aqui, ó, palareira. pra dentro dessa caixinha aqui, ó. Cara, eu acho que é que nem um comentário que eu fiz pro Alex numa conversa que eu tive com ele. Não sei nem se foi no grupo, mas eu acho que foi. Que eu falei que, cara, técnicos bons, eles fazem até o pior bagre jogar bola, mano. É isso. E o que o Santos precisa hoje, além da conexão com a torcida, é a criatividade, mano. Tem muito moleque que tá Exatamente. surgindo aí, mano. Muito moleque no ataque, cara. Não é só o Robinho Júnior, é Matheus Xavier, é Rodrigo César, é o Bernardo, é o Luca Meirelles, porque pode falar que ele ainda não é uma certeza, mas são meninos, mano, que dá pra testar também. São opções. Não é São só. opções. Não é. Mano, você. Minha opinião, desculpa aí, Guilherme, você foi o artilheiro do Paulista, mas até o Jean Mota foi, pô. Sim. Quem é o Jean Mota hoje, mano? Quando o Messi. Campeão do Campeonato Goiano. Quando o Jean Mota chegou lá no. Quando o Messi chegou lá no time e o Jean Mota tava, ele mandou o Jean Mota embora, cara. Ô, Tá vendo como o Neymar não é de tudo ruim? mano, ele falou aí, ó, não dá não, cara aí, ó, não dá, mano. Preciso de um cara mais qualificado, não dá. Sem condição, mano. E é o que todo mundo aí fica com medo falando do Neymar, mas é verdade, gente. Quando você tá trabalhando, você quer muitas vezes uma equipe que seja coerente quando você pensa no seu trabalho. Muitas vezes você não vai ter amizade com todo mundo, mas você quer uma equipe que seja diferente positivamente. Uma equipe que vai te dar opções e oportunidades de você ganhar, de você competir E isso até num trabalho em qualquer trabalho. cotidiano. Em qualquer trabalho. Uhum.
em qualquer trabalho. Se você não tiver uma opção de crescimento ou uma opção que você vai olhar e falar assim, pô, aqui eu vou conseguir crescer, aqui eu vou me dar bem. Você vai meter o pé, mano. E isso acaba acontecendo em todo lugar. Mas, porém, entretanto, todavia, vamos encerrar esse pré-joguinho focando Vamos no que esse Santos. rendeu, hein? Esse rendeu. Mas também, pô, na fase que tá o Santão, ele acaba mexendo com a gente. Por isso que eu deixei por último. Imagina, nós ficou 1 hora falando do Santão, ainda ia falar ó, correndo o palpite dos outros jogos. Não, não. Então tem que dar a devida importância a todos os times aí brasileiros. Para mim, o Campeonato Brasileiro deveria ser mais valorizado, é muito prejudicado pela CBF, senhora CBF, senhora federações aí, todas, estado de São Paulo, Rio e afins aí, pelo todos os estados do Brasil, porque é um futebol muito rico. Só que o brasileiro esqueceu de como jogar bola como brasileiro, e visto o que está acontecendo com a nossa seleção aí. Enfim, curta, comente, compartilha, deixe comentários aí, faça a sua fezinha numa brincadeira sadia como nós e se divirta, aproveite aí que a vida muitas vezes é uma situação que é difícil e é o que muitas vezes acaba acontecendo com o futebol. Além de tudo, o futebol é entretenimento. E você, como a torcida, acaba largando porque você tá com sentimento, tem todas as situações e o entretenimento ele vai deixando de lado. Porque se você não tem, é que nem eu falei pro nosso querido amigo Alex, o que enche estádio não é o tamanho do estádio, são três Não. coisas. E a primeira primordial, é um futebol de qualidade. Segunda, títulos. E terceira, os craques que tem no time. É isso mesmo. Acabou. O craque, o Neymar, a mídia e toda essa referência pode ter ajudado no início, mas já passou a onda, já passou a brisa. Agora precisa de um time competitivo que dê vontade de ver. Porque hoje tu vai ver o jogo do Santos, você já sabe as jogadas, pô. É triste. Mas enfim, vamos. Vou deixar aí você para como encerramento, mais uma vez aí nessa semana. Nós voltamos no domingo à noite ou na segunda-feira com o pós-jogo do Santos, deixando na programação. Ao longo da semana, rodada do Cartola e eu vou ver se como vai ter rodada na quarta-feira. A gente vem na terça para falar do Cartola e na Beleza. quinta ou Na segunda a gente faz o pós-jogo do Santos e Fluminense. isso, na terça Na a gente terça a gente faz o Cartolinha. Cartola barra placar da rodada. É, a gente vai fazer mais rápido o Cartola na semana que vem, pelo menos no vídeo antecessor à rodada de meio de semana, porque na do fim de semana, pô, tem feriado, tem isso, tem aquilo. Na sexta-feira nós podemos vir à noite e falar com mais calma da próxima rodada, que é a rodada do fim de semana de Páscoa, e acaba sendo mais tranquilo. Porém, nessa daí a gente vem na terça-feira e arrepia. Fechou, meu amigo Everton? Beleza. Bom, o Vitinho já falou a parte aí que vocês são obrigados a fazer, para vocês também não entrar ali, ó. Então, curte, comente, compartilhe esse vídeo. Hoje o meu destaque final eu vou colocar os principais aí jogos que a gente citou, aonde será transmitido, porque às vezes tem essa dúvida, aonde o meu jogo vai passar. Aham. Eu vou falar muito rápido, então qualquer coisa você vai dando um pause aí no vídeo e você vai vendo. Os horários o Vitor já falou, então eu só vou falar o jogo e aonde vai passar. E esse é meu fechamento, esse é o meu destaque final. Vamos lá, a rodada começa amanhã, no sábado, Bragantino e Botafogo, o jogo do Premier. Juventude e Ceará, jogo do Premier. Palmeiras e Corinthians é o jogo do Premier. E Vasco e Sport
passa no Sport TV e também no Premiere. Já no domingo, Bahia e Mirassol passa só no Premiere. São Paulo e Cruzeiro, TV Globo e Premiere. Para São Paulo, Grêmio e Flamengo passa no Rio de Janeiro na TV Globo e Premiere. O Santos e Fluminense no Prime Video, é o jogo do Prime Video. Luxemburgo vai ter o AVC, tá? Fortaleza e Inter passa na Record, na Cazé e no Premiere. E fechando a rodada, o Atlético Mineiro e Vitória passa no Sport TV e Premiere. Esse é meu destaque final, Victor. Veja onde seu time vai jogar, assista o jogo, preste muita atenção, nos dê depois palpites E os do vídeo feedbacks. e os feedbacks daquilo que vocês estão gostando. Um beijo. Valeu.